pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Aqui tudo muito bem, graças a Deus. Pronta para mais um update, né, dos casais do canal. Thaís e Mustafa, essa história que nunca ia dar certo, sempre ia dar certo, nunca, sempre. Finalmente eu tenho um update, eu espero que o último, tá, gente? Em homenagem ao casal, ela brasileira, ele turco, eu tô de vermelho, bandeira da Turquia. Possivelmente, quem sabe, tomara o último update. Vocês vão entender por que eu quero que seja o último. Então, lembrando vocês que a Thaís escreveu pela primeira vez em agosto de 2021 para o quadro Era Uma Vez, que são histórias que já terminaram e terminaram mal. O título do e-mail dela era Meu Final Quase Feliz. Nesse ponto eles já moravam juntos nos Estados Unidos. Acontece que ela voltou com Mustafa, terminou e voltou várias vezes, que rendeu uma série de 4 vídeos que eu pedi para vocês assistirem, né, antes do update de hoje. E desde a primeira vez que ela me escreveu, ficou muito nítido, não só para mim, mas para quem assistiu também, que se tratava de um relacionamento sólido, né, presencial, que eles gostavam muito um do outro. Infelizmente, tinham barreiras culturais, né? Ela não foi aceita pela família. Existia a estrutura e os pré-requisitos necessários para um relacionamento desse porte, né? No caso, um relacionamento intercultural, que eu sempre falo com vocês. E vimos também o empenho de ambos os lados, tanto do Mustafa tentando se livrar lá de certos entraves culturais para abrir mais espaço para a Thaís, e a Thaís tentando realmente encarar aquela sogra dela, né? Que não estava fácil para a Thaís. Vocês vão ver no resumão aqui, que eu vou dar o resumão para quem não fez o dever de casa, como eu falei. Quando ela me escreveu, ela tinha 27 anos e tinha dado como terminada a história dela, mas longe disso, né? Eu sabia. Então vamos de resumão. Dani, eu já vi esse resumo 5 vezes agora, né? Passa pra frente, tem a minutagem na descrição do vídeo. Só passar pra frente, tá? Eu assistiria, porque dá pra confundir, né? Thaís com Vitória, com Lavínia. Eu assistiria o resumão. Pra ir mais rapidinho, eu vou ler numa tacada só, tá? Vamos lá. Thaís, brasileira, psicóloga de 31 anos hoje. Mustafa, turco, cidadão americano, 34 anos, engenheiro químico. Se conheceram nos Estados Unidos em 2019, quando a Thaís fazia um intercâmbio. Ela, então, aluna de mestrado de psicologia. Se conheceram no aniversário de uma amiga da Thaís. Desse encontro começaram a namorar, o namoro dando super certo. Daí veio a pandemia em 2020 e como não podiam se encontrar por causa da quarentena restrita, Mustafa convida a Thaís para morar com ele. Thaís se muda para a casa do Mustafa, tudo correndo super bem, apaixonados, conectados. Ela continuava fazendo mestrado nos Estados Unidos e eles tocando a vida de casal. Thaís engravida. E a mãe do Mustafa agora entra em cena. Ela turca, raiz, que também mora nos Estados Unidos, num outro estado, vai para a casa do Mustafa passar um tempo com eles com a notícia da gravidez da Thaís. Foi ela e o marido. E ficou muito bem estabelecido pra gente aqui que ela foi com a missão de terminar o relacionamento deles. Aliás, ela mesma falou isso o tempo inteiro pra Thaís. E tem uma coisa que essa senhora não fez é esconder a verdade da Thaís. Eu não gosto de você e você não vai entrar pra minha família. Portanto, ela disse com todas as letras que eles não poderiam ter o bebê. E muito menos se casar, porque ela não aceitava a mistura de etnia, um turco com uma brasileira, e de religião. Que Mustafa já estava prometido para a prima, um casamento que foi arranjado há muito tempo atrás. Aí ela mostrava a foto da suposta noiva prometida para Thaís, dizendo que é para ela ir embora, que ele tinha que casar com essa aqui. Ela, não esqueço da cena, ela abriu um celular. A noiva prometida é essa aqui, Thaís. Não tem lugar para você. Fazia assim mesmo. Pediram também para Thaís terminar a gravidez, que é legalizado onde estavam, e eles disseram que não. A mãe do Mustafa então inferniza a vida da Thaís, dia sim e dia sim, a humilhando, maltratando, dizendo que ela tem vergonha dessa mancha que a Thaís era na família dela. Pelo fato dela não ser turca e por não ser aprovada por ela, disse que tinha nojo só de estar no mesmo cômodo que a Thaís. E isso tinha que terminar, de um jeito ou de outro. Mustafa, nesse meio tempo, tentando conciliar a família e a Thaís, sem sucesso nenhum. Aos 5 meses de gravidez, infelizmente, Thaís perde o bebê, naturalmente. Logo em seguida, num outro golpe do destino, o pai do Mustafa descobre um câncer terminal e faz o filho prometer em seu leito de morte que iria se casar com a tal da noiva, a prima que a mãe tivera escolhido para ele.
Gente, isso é novela? Não é, isso é a vida da Thaís, né? Por isso que ela é um ícone aqui nesse canal. Portanto, meu filho, eu estou morrendo e não dá desgosto para sua mãe. Casa com a sua prima, já estava arranjado mesmo, e saúde a todos, certo? Mustafa, então, acata as ordens do pai. Thaís volta para o Brasil de mala e cuia. Mustafa, então, fica noivo da turca por 1 ano e meio. Casamento marcado, casa comprada, imobiliada. Só para citar aqui a condição financeira desses dois, né? Dos três. É muito boa, tá? Tanto da Thaís quanto do Mustafa e da noiva turca também. Casamento marcado, casa comprada, mobiliada. Mustafa, de repente, porém, dá um louco. Ele diz que não vai se casar com a turca. Na verdade, ama a Thaís. Termina Mustafa com a turca, para desgosto do vilarejo todo. Termina Mustafa com a turca e desmarca o casamento. Então, cada um seguindo sua vida e sem contato, quando em outubro de 2022, ele liga de surpresa para Thaís, pedindo uma segunda chance. Nesse meio tempo, Thaís não tá sabendo de nada, tá? Esse menino tentou agradar o clã, né? Porque sangue é mais grosso que água. E aqui temos uma cultura particular, né? Na cultura turca, os valores familiares ficam acima de qualquer coisa, tá? E no caso da família, de sangue. A nora é uma agregada se for aceita pela família. Portanto, Mustafa tentou ficar noivo da moça lá por 2 anos, mas de repente me dá o louco e liga para Thaís, de surpresa. A Thaís atende o telefone tremendo, ela viu mais um, porque ela já tinha deletado o número dele. Quando ela viu mais um, o DDI dos Estados Unidos, ela falou, é ele, eu sabia, é ele. Porque no fundo, lá no fundinho do coração dela, ela sabia que um dia ele ia voltar, né? E ele liga de surpresa para Thaís pedindo uma segunda chance, dizendo que terminou o noivado e 1 semana depois desembarca no Brasil para ver a Thaís. Voltam ao namoro, mas agora tem um relacionamento à distância, ela no Brasil e ele nos Estados Unidos. Então Mustafa pede para Thaís se mudar de volta para os Estados Unidos, que tudo vai ser diferente e propõe casamento. Mas ela diz que não quer ir com pressa, que precisam acertar esse problema com a mãe dele antes, e disse que ele falou que tinha conversado com a mãe e que ela não seria um problema mais. Thaís e Mustafa voltam a namorar, a princípio à distância, e com a volta do namoro, essa segunda chance para o relacionamento deles, lembrando que eles haviam morado juntos, né, em 2020, agora estamos em 2022, eles voltaram ao namoro e fizeram uma viagem, uma lua de mel juntos. Viajaram o mundo inteiro. Eu tenho essas fotos aqui. Pedi para Thaís mostrar para vocês. Ela pediu que não, ainda não. Passaram um mês viajando o mundo, Europa, Estados Unidos, Brasil. Mustafa conhece a família da Thaís, que o recebe com muito carinho. E nesse meio tempo a mãe do Mustafa liga para Thaís e diz que já que ela não vai conseguir se livrar dela mesmo, o que resta fazer é baixar o padrão dela e tentar aceitá-la. Essas foram as palavras da dona turca, né? Thaís então viu que nada tinha mudado e nada mudaria. Ela sabia que a vida dela ia ser um inferno, que essa mulher não ia deixá-lo ser feliz. Mustafa não tem o pulso firme com a mãe, pelo menos não tinha, e Thaís viu que essa era uma briga que ela nunca iria ganhar. Para piorar, agora tinha a ex-noiva no pé dela também. Nossa, né, gente? Porque o Mustafa terminou lá com a moça para ficar com a Thaís, e parece que ele foi muito claro a respeito disso lá, né, com o clã. Essa moça ficava atrás da Thaís. Thaís disse que às vezes tinham mais de 100 ligações por dia, ela teve que mudar o número, desativar as redes sociais e tentou seguir com o Mustafa. Mas ela estava cada dia mais desanimada, porém decidiu seguir tentando se acertar com a família do Mustafa e com o Mustafa também. Então, dia 7 de maio de 2023, eu publiquei um relato dela contando da volta do namoro, dos planos do casal para o futuro. Terminei com ela dizendo que viria em vídeo depois do casamento, junto com o Mustafa, para vocês os conhecerem. Um dos casais mais apaixonados e mais lindos que eu já vi na minha vida. E vai muito além de beleza física. É uma energia muito bonita que esses dois têm, né? Pena que eu não posso mostrar, mas se Deus quiser em breve. Prestem atenção nas datas. Dia 7 de maio, estava tudo certo e estavam se preparando para casar. 7 de maio. 21 de maio, Thaís escreve de novo, dizendo que terminou de vez. Abre aspas, infelizmente chegou ao fim, e dessa vez estou em paz. Ela não deu conta. Então chegou ao fim a história de Thaís e Mustafa.
chegou ao fim? Não, né, gente? A gente aqui de novo. Estamos aqui novamente com Thaís e Mustafa. Eu vou ler um trechinho do término, uma conversa que ela teve com a sogra. Foi daí o término. Não foi briga, não foi baixaria. Foi a sogra falando, mostrando suas cartas, falando quem é e falando o que a Thaís nunca poderá ser. Sentaram civilizadamente com um chazinho lá nos Estados Unidos e conversaram de mulher para mulher. Calma que o update de agora tá chegando. Essa é a última partezinha aqui antes de eu entrar para o update de agora. Tá, vamos lá. A mãe dele, diz Thaís, abre aspas, Thaís falando agora. A mãe dele chegou no sábado e, para minha surpresa, me tratou como um ser humano. Antes dela vir, eu tive crise de pânico, coisa que eu nunca tive antes. Ele viu tudo e foi tão atencioso, sabe? Disse que ia falar para a mãe dele, não vir mais. E, Dani, eu precisava falar com ela ia fazer parte da minha vida. Falei, deixa ela vir. Essa conversa já passou da hora de acontecer. Ela ficava o tempo todo me observando e perguntava muito sobre a minha criação, a minha família, o que cada um fazia, o patrimônio da minha família. Ela colocou tudo em caixa alta. Na época eu até me zanguei com ela, né? Eu falei, puxa, Thaís, você já aprendeu tanta coisa aqui, né? Você se espantar que ela tá perguntando do patrimônio, é uma junção de empresas no casamento para um turco. Hoje ela tá sabendo mais do que eu, né? Espero, né, Thaís? Não precisava da caixa alta. O patrimônio da família da Thaís, o que vocês têm, o que seu pai faz, como é sua mãe, como ela anda para frente e para trás, certo? Vai ter esse... É uma entrevista de emprego mesmo, é uma entrevista para emprego. Não pergunta meio disfarçado, não. Pergunta assim mesmo, o que sua mãe faz? Seu pai? Sei. Vai perguntar salário, é bem assim, tá, gente? Eu fui o mais educada possível e eu precisava testar a minha resistência a ela. Ela disse que antes de conversar com ele, queria conversar comigo, em particular. E na hora ele disse que de jeito nenhum, mas eu disse que queria. Na segunda de manhã, ele foi trabalhar e chegou na hora de conversarmos. Eu ia embora esse dia, estava arrumando a minha mala. E eu peguei um presente que minha mãe pediu para eu dar a ela, caso eu a visse. Eu estava com muito medo de entregar esse presente, porque eu achei que ela ia jogar na minha cara ou coisa parecida. O presente era um brinco de ouro, um par de brincos de ouro e um doce de leite Viçosa. Minha mãe é de Viçosa e ela acha que o mundo inteiro tem que provar daquele doce. Entreguei a ela, ela disse que iria aceitar o brinco, mas não aceitaria o doce. E eu vou tentar resumir nossa conversa. Para quem perdeu a explicação da primeira vez que eu dei esse resumo aqui, eles têm medo de ter derivados de porco, porque não comem porco, né? Nem os derivados. Eles não sabem do procedimento e da feitura do negócio, então eles não comem. Muito difícil um turco, não tô falando de árabes, os árabes eu acho que eles são mais abertos, sabe, assim, a culinárias alheias. Mas os turcos da Turquia, não, turco come comida turca, tá? Muito difícil. E vai fazer desfeita, tá, gente? Viu a desfeita que a dona fez aqui pra ela? Sem dó e sem pena. Eles são bem diretos, é assim mesmo, tá? Então é bom que a Thaís já foi tomando ali uma aulinha, né, de qual que vai ser a dinâmica com a família dele. Ela começou falando que ela não gostava de mim, mas que não era porque eu sou a Thaís, mas é porque eu não tenho sangue turco. Eu poderia ser americana, inglesa, japonesa, que não mudaria em nada. Mas óbvio que ser brasileira influenciou sim nisso. Eu acho que a Thaís fala na questão de ser mal vista, tá, gente? Infelizmente o filme da brasileira é meio queimado no mundo inteiro, tá? Vocês acham que estão arrasando aí, né? A gente que tá aqui fora sabe. Não estão não, viu? Vocês que estão aí no país, vocês têm essa ideia, né? Vocês todas trabalhadas na ilusão, vocês têm ideia que arrasam. Arrasam nada, assim... Não tô falando mal de brasileira não, sou brasileira, né? Vocês têm uma ideia, a gente só entende o que é mesmo, somos mal vistas quando a gente sai, infelizmente, tá? Que é para um outro vídeo. Que antes da gente ter aquela conversa, ela pesquisou muito sobre o Brasil, ela queria entender melhor sobre a minha cultura e fez até amizade com uma senhora do condomínio que é brasileira. Aí ela começou a falar, abre as aspas para a turca. Mulheres brasileiras, mulheres estrangeiras acham que mandam no marido, mulheres estrangeiras acham que podem ficar no mesmo ambiente que outros homens, elas acham que ficar de biquíni em lugares públicos tá certo, mulheres estrangeiras se divorciam porque o amor acabou, mulheres estrangeiras ficam nuas em programas de televisão, mulheres estrangeiras matam seus filhos. Isso que eu já não gostei na época, né? Porque a Thaís perdeu aquele bebê quando ela tinha 5 meses. Ela estava de 5 meses e meio, né? E com certeza essa conta foi jogada
nas costas da Thaís. Com certeza. O aborto espontâneo, né? Com certeza, tá? Então isso aqui, ó, esse matam seus filhos, tá muito específico pra mim, foi um recado pra Thaís. Porque qualquer coisa que acontecer, Mustafazinho espirrar, dá BO pra Thaís. Porque eles vão criar esses filhos a 10 mãos, 20 mãos. E a Thaís sabe disso. Ela foi dando vários exemplos de coisas que ela foi vendo em notícias que vão pra fora. Ela me disse que não podia aceitar que o filho dela vivesse naquele tipo de ambiente. Ela não criou o filho dela para aquilo. Ela foi ensinada que a cultura muçulmana é a única coisa correta. E se eu não acredito naquilo, tudo bem, ela não julga. Mas que não pode aceitar que o filho dela se afaste tanto da cultura por minha causa. É que ela era ela, intrometida. E ela iria tentar me educar da forma que ela queria uma nora. E se eu tivesse um filho, que ela ia fazer de tudo para que ele fosse educado da forma que ela educou os filhos dela, dentro dos ensinamentos turcos. Ela disse que ia ser 100% sincera e que não queria que eu ficasse em uma teia de mentiras. Falou que viu o quanto nos amamos. Nossa, até a velha viu, eu tô falando tanto. Eles são muito lindos, gente, nossa. Falou que viu o quanto nos amamos, mas que por isso o Brasil tem uma taxa de divórcio tão alta, diferente da Turquia. Caô! Eu já dei o truco nessa velha aqui no primeiro vídeo que eu fiz, né? A estatística de divórcio aqui tá tão ou mais alta que no Brasil. Ela saiu daqui faz muito tempo, ela provavelmente ainda tem uma ideia romantizada da Turquia que ela deixou, porque ela mora nos Estados Unidos faz anos. Tia, né? Igual eu falei da outra vez, muito menos. Sinceramente, não tem isso não. Mudou muito, tá? A tia tá trabalhada na ilusão ainda. Então ela disse que casar por amor é receita para o fracasso. O amor acaba e as pessoas podem amar muitas pessoas em uma só vida e isso não é certo. As pessoas têm que pensar no casamento como uma empresa. Tem que ser parceiros, cada um sabendo onde deve atuar. Um apoiando o outro, engolindo muito sapo, cuidando do marido, mesmo quando você não o suporta. E quando você se casa por amor, você não fica com a pessoa só porque é o certo. Então o amor acabou, você vaza e pra ti isso não dá, tá? É o que ela foi ensinada, que divórcio é um dos maiores pecados da vida, beleza? Então essa foi a fala da quase sogra pra Thaís. Thaís ouviu tudo, sentadinha, ela tá absorvendo aquilo tudo. Ouvi tudo o que ela disse, agradeci. Falei que eu não tinha nada pra falar. A minha psicóloga disse que eu desperdicei uma oportunidade de ouro pra dizer tudo o que eu precisava, pra tirar esse peso do meu coração. Mas eu ia falar o quê, Dani? Gritar e dizer que não aceitava isso? Ia mudar alguma coisa? Ela ia mudar? Não, Thaís. Eu concordo plenamente com você. O negócio da sua psicóloga, tô falando que ela não é uma boa profissional. Se você não sabe dos códigos culturais de outro país, não tem como você aplicar a sua cartilha brasileira. Não vai dar certo, entendeu? Não dá. Eu tenho certeza que não, disse a Thaís. É como se eu fosse dar murro em ponta de faca. E não é porque eu não queria ficar mal com ela. É só porque não tinha necessidade desse desgaste. Pedi para conversar com ele só quando eu fosse embora. Então é o seguinte, gente. Ela não ia terminar com o Mustafa coisa nenhuma não esse dia. Vocês estão vendo que ela estava indo embora para o Brasil, ela estava nos Estados Unidos. E ela ia ter uma conversa com a sogra. Dessa conversa ela entendeu que essa é uma briga que ela nunca ia ganhar. Tá? E ela resolveu abrir mão do relacionamento dela. Porque ela pensou lá na frente, ela falou, quer saber? Isso vai me render uma baita dor de cabeça pro resto da minha vida? Dessa mulher eu nunca vou ganhar. Então vamos ao update de maio de 2025. Estamos nessa luta desde 2021 com a Thaís Mustafa. Finalmente vamos agora ver o que aconteceu nesse meio tempo. Ela me escreveu algumas semanas atrás. Ela sempre me dá um susto, né, gente? Vem e-mail da Thaís de repente. E esse mais ainda porque a danadinha só colocou fotos numa sequência muito bonita. Temos novidades, tem novidades. Ela não tinha terminado? Não conversou com a sogra? Jogou a toalha e deu por encerrado. Anos depois, veio então esse e-mail, uma gracinha dela falando: temos novidades, tem uma foto da Thaís com o Mustafa. Falei, voltaram. Ok, sabia que não ia terminar. De repente tem Thaís grávida. Falei, quê? Tá grávida? De repente tem anel de noivado. Falei, mas peraí, casou? Como é que é isso? Aí de repente tem a foto do bebê, que grávida, já temos bebê. Temos outro bebê gargarejo, né? Tem o Miguel da Vitória
e o Joaquim da Thaís. Um bebê lindo, 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 né? A mãe daquela e o pai daquele, com todo respeito, né, Thaís? Ele é muito bonito, né? Eles parecem dois modelos. É impressionante. Pedi Thaís para mostrar uma fotozinha para vocês aqui, como eu falei. Ela falou que ainda não, que vai ver os dois e coisa e tal. Mas aí, mesmo quando vierem, eu quero mostrar. Gente, eu tô seca para mostrar aquelas fotos para vocês das viagens, né? Dos dois juntinhos, para vocês verem o que é a vibe de um relacionamento saudável, tanto quanto pode ser, né? Apesar dos entraves culturais aí. Falei, filha, pode contar. Conta isso direito aí. Aí ela falou, vamos lá. Update de maio de 2025. Oi, Dani, tudo bem? Eu sabia que você ia ficar feliz com tudo que aconteceu. Sim, eu vi o caso da Vitória e da Lavínia. Eu perguntei se tem acompanhado o canal. Ela falou que sim. Acompanhei em tempo real, ansiosa por cada atualização. E eu fiquei pensando, como será que tá a Vitória agora? Ai, em breve também eu vou fazer um update da Vitória, tá, gente? Segura aí, tá? O dela é mais complicado que o da Thaís, porque deu uma confusão lá, né? Me lembrei de tudo que já passei. Nossos casos têm muitas semelhanças, mas o dela foi ainda mais doloroso. Eu espero de coração que ela esteja bem, segura e em paz. Tá sim, viu, Thaís? Ela tá segura, tá em paz e tá tocando a vida dela no Rio com o bebê dela. Tá? Eu parei quando eu fui pro Brasil, né? A gente tinha terminado, mas aí ele veio atrás de mim. Mesmo querendo muito colocar um ponto final, eu não consegui. Foram dias intensos de conversa. Só que eu não confiava mais, nem nele, nem como seria conviver novamente com a mãe dele. Surgiram muitas dúvidas. Então propus um relacionamento à distância, até que ele me provasse que realmente seria diferente. E ele foi. Hoje ele me protege de tudo que envolve a mãe dele. Nunca ficamos sozinhas no mesmo ambiente. Mas curiosamente, depois que o Joaquim nasceu, ela se transformou. Tem sido uma avó incrível, me trata com respeito. Não sei até quando isso vai durar, mas eu tô aproveitando enquanto dura. Ficamos noivos e eu já estava grávida de Joaquim, sem saber. Vamos nos casar em agosto, logo após o primeiro aninho dele, que é em julho. Eu tive o Joaquim no Brasil e continuo morando aqui com ele. O pai ainda está nos Estados Unidos. A logística é uma loucura, mas depois de tudo que eu vi nos vídeos da Vitória, eu não abro mão de dar ao Joaquim uma base aqui no Brasil. Depois do casamento, vamos nos mudar para os Estados Unidos, mas até lá eu quero estar aqui no Brasil, me sentindo segura. Vitória, eu vou só abrir aqui com você. Ih, Vitória não, a Vitória falou em mim. Thaís, o Joaquim ter nascido no Brasil e ter ficado no Brasil por 1 ano, vai datar 1 ano, né? Exato 1 ano. Não te tira de aia, não. Se você quiser, infelizmente por algum motivo, terminar seu casamento e voltar para o Brasil com o Joaquim, provavelmente você não consegue. Estados Unidos, signatário de AIA, Brasil também. Se você passar mais de 1 ano, porque você ficou com ele 1 ano no Brasil, mais de 1 ano nos Estados Unidos com ele, a AIA vai a favor dos Estados Unidos, não é do pai, é dos Estados Unidos para o Joaquim. Não é porque os Estados Unidos é melhor ou pior que o Brasil, é a residência habitual do Joaquim, que no caso será os Estados Unidos, se você passar mais de 1 ano. Entendeu? Você não está fora de AIA, não. Você fez certo, ter o bebê no Brasil já te dá muita vantagem, mas ainda assim não te tira da situação limítrofe aqui para a AIA, não, tá? Só para você guardar essa informação aí. Não sei se nosso relacionamento vai chegar até o casamento. Olha, Thaís. Não sei se nosso relacionamento vai chegar até o casamento. Não porque esteja acontecendo algo agora, estamos muito felizes, mas porque, como você acompanhou, tudo foi sempre muito incerto. Eu espero que nada mude, que sejamos felizes nós 3 juntos. Mas, se algo acontecer, estarei protegida, com meu filho em casa. Então presta atenção no que eu falei aí, tá? Claro que eu vou sim, a minha promessa... Ah, tá, isso aí você vem no canal, né? Porque eu perguntei pra ela, lembra que você me prometeu que viria ao canal? Sim, eu vou, eu lembro da minha promessa, eu vou cumprir. Assim que estivermos oficialmente casados, mal posso esperar pra te mostrar o quanto o Joaquim é lindo. Eu já vi as fotos, o melhor dos 2 mundos é o bebê Joaquim. Eu assisti a sua live e, é claro, eu vou te convidar pro meu casamento. Eu estarei na Turquia em junho, vem Thaís. E eu queria muito saber se podemos nos encontrar para tomar um café, com certeza, tá, minha linda? Com certeza. Eu fico muito feliz em poder compartilhar tudo isso com você.
pessoal deve estar falando, a Dani quer encontrar com depoente, 10 anos de canal, ela nunca encontrou. Já sim, umas 2 ou 3. Fora as que eu tiro de cativeiro, né? De cárcere privado, que vocês chamam de relacionamento, né? Rindo de nervoso. De boas, já encontrei com 2. Fico muito feliz em poder compartilhar tudo isso com você. Eu sempre guardei a informação de que você disse que iria no meu casamento. Nós não vamos nos casar na Turquia, nem nos Estados Unidos. O casamento será aqui no Brasil. Não fazia sentido ser em qualquer outro lugar. Depois do casamento nós vamos nos mudar para os Estados Unidos, mas até lá eu quero estar aqui no Brasil me sentindo segura. Na última vez que conversamos com a gente, né? Eu tinha acabado de vir para o Brasil e estávamos separados. Você mencionou em um vídeo que eu parecia estar anestesiada. Na hora eu rejeitei essa ideia. A dor era tão presente que eu não conseguia acreditar que eu estava anestesiada. Achei que estava apenas lúcida. Mas depois eu entendi. Eu realmente estava. Eu não queria sentir tudo que eu carregava dentro de mim. Eu não queria mergulhar na dor. Era como se eu estivesse tentando me blindar para não me despedaçar. Tinha dias em que respirar era difícil. Eu sentia como se o chão tivesse sumido e eu estivesse caindo sem fim. A dor era tão intensa que parecia que mesmo se eu corresse 1000 quilômetros gritando, eu não conseguiria aliviar o que eu estava sentindo dentro de mim. Era um sofrimento silencioso, esmagador. O término com Mustafa, né? Conversamos algumas vezes depois da separação, mas nada se resolvia. Eu disse a ele que não havia solução. Eu falei que eu queria guardar nosso relacionamento num lugar bonito, dentro de mim, com carinho, porque ele era, sim, o amor da minha vida. Mas eu não era o amor para a vida dele, e isso me destruía. Eu emagreci 8 quilos em um mês. Meus vestidos não me serviam mais. Eu estava emocionalmente e fisicamente exausta. Uns 15 dias depois, ele me ligou dizendo que tinha resolvido tudo com a mãe dele, que agora estava diferente, e pediu para vir ao Brasil conversar. Eu já não acreditava mais em palavras, eu estava cansada de promessas, de juras de que tudo seria diferente, mas meu coração ainda gritava por ele. Eu disse que ele podia vir, que conversaríamos, mas deixei claro que provavelmente não mudaria nada. Ele veio, passou 15 dias aqui e nesse tempo tentou me convencer de que tudo seria diferente. Quando viu que eu ainda hesitava, ele disse, olha Thaís, ele falou sério com ela, essa vai ser minha última tentativa e eu te prometo que, se ela faltar com respeito mais uma vez, eu me retiro da sua vida para sempre e eu nunca mais volto. Aí eu deixo você em paz. Eu fiquei dividida, disse Thaís. Aí eu conversei com a minha mãe, ela falou, que me disse, minha filha, se é para sofrer, que seja com ele, pelo menos você tentou. Se não der certo, você saberá que pelo menos tentou, disse a mãe da Thaís. Eu falei com a minha terapeuta, que foi firme. Se for para sofrer, que seja sem ele. A terapeuta já aprendeu. A terapeuta estava lá no começo, né, na cartilha brasileira, né? A terapeuta vendo que se é a 3ª ou 4ª vez que Mustafa falou que ia mudar, que ia dar um jeito na mãe, ela já jogou o negócio pro alto também. Olha aqui, se for para sofrer, que seja sem ele, disse a terapeuta. Porque esse sofrimento uma hora passa. Mas com ele, esse sofrimento vai se repetir. Conversei com a minha melhor amiga, madrinha do Joaquim, madrinha só de consideração. Ele não vai ser batizado, só se for uma escolha dele no futuro. Não vou me meter na religião. E isso é uma coisa que o pai quer cuidar, claro, né? Isso aí, gente. Então vamos começar. Agora a gente parou de brincar de casinha, né? A conversa séria começa agora. Existem valores inegociáveis para um homem muçulmano. Um deles é a religião do filho. O filho será muçulmano. Ponto. Ele não será batizado porque não pode. E não tem mais nada a falar sobre isso. Eu dou um jeito lá na frente, não tem isso não. Eu tenho quase certeza que foi uma moeda de troca que ele fez com a mãe dele aqui. Olha mãe, vamos criar o menino da maneira tal. Entendeu? Não vai ter batismo, coisa e tal. Ele teve que convencer essa mãe dele de alguma maneira. E eu tenho certeza que criar o menino muçulmano foi uma. Pra a velha conseguir dar conta da Thaís e de tudo mais. Porque senão ele não voltava. Eu tenho certeza que nessa conversa que ela teve com ele aí, ele falou com ela a respeito de criação de filhos, porque fala-se disso mesmo. E a Thaís falou ok. E ele levando essa notícia lá pra mãe, a mãe já agradou.
Aí as coisas já começaram a mudar pro lado de lá. Ah, então quer dizer que sempre elas vão aceitar? Não. Não. Mesmo se criar o filho muçulmano. Elas não aceitam as turcas, vai aceitar a brasileira, sabe? Então. É um relacionamento muito pegajoso, muito complicado, né? Das sogras turcas com as noras, independente da etnia da nora. Então ela conversou com a melhor amiga dela e ela me perguntou: você consegue viver sem ele? Eu disse que não sabia, que eu estava apenas sobrevivendo mesmo. Ela respondeu: então escolha parar de sobreviver. Ele não vai deixar você seguir sem ele. Eu notei essa vibe do Mustafa também, Thaís, é isso mesmo. Por isso que eu falei, isso nunca vai terminar, porque ele vai sempre atrás de você, sempre. Tipo, aceita que dói menos. Ele gosta muito de você, né? E você dele. Foi quando eu aceitei, mas dessa vez com firmeza. Eu disse que eu não iria morar nos Estados Unidos. Que eu precisava de provas, de atitudes concretas dele. Dei um prazo de 1 ano. Ele teria esse tempo para me mostrar que as coisas realmente mudariam. Então, ficamos assim, nesse namoro à distância. Ele vem, depois eu vou. Quando eu quero eu fico 1 mês, 15 dias. Depende do meu desejo no momento. Aprendi a respeitar as minhas emoções. Eu comecei a ouvir o que eu falo para as minhas pacientes. Lembrando que Thaís é psicóloga, né? Mestra em psicologia. E para minha surpresa, e talvez para surpresa de todos, as coisas mudaram. Ela hoje me trata com muito respeito, a sogra, né? Quase sogra. Aqui você só vira a nora depois de assinar o papel. Eu sei que ela não gosta de mim. E tudo bem, porque eu nunca pedi amor. Eu só preciso de respeito. Aí, Thaís. Porque ela nunca vai gostar de você, ela vai aprender a te engolir. E isso, minha filha, você já ganhou e já passou na fila das campeãs. Pode fazer seu desfile das campeãs. Se ela aprender a te engolir com um certo grau de respeito, acabou, vai ser feliz com o seu Mustafa. Quando eu vou para Nova York, ela também está lá. Ela não fica na casa dele, ela se hospeda em um hotel. Thaís, né? Ela não é pouca coisa não, filha. A velha fica no hotel. Nossa, nada, normal não, gente. No meu vilarejo não. Que é isso? Thaís conseguiu, impossível. Mas voltando à minha relação com ele, hoje nosso relacionamento carrega uma bagagem mais densa. Estamos felizes, verdadeiramente felizes, mas sempre com aquele receio no fundo do peito. Será que ela vai tentar interferir de novo? Será que vai fazer algo para destruir o que estamos construindo? Ele me trata como uma princesa. Se dependesse dele, meus pés nem tocariam o chão. Tenho certeza disso. Gente, esse homem beija o chão que essa menina pisa. Eu nunca vi uma coisa parecida. Foi até reclamação da sogra lá atrás, né? Que ele corta frutinhas pra ela, leva café na bandeja pra ela, na cama, e tira a bota do pé dela, e não sei o que. Ele paparica a Thaís. A mãe vendo isso tudo pirou, né? Uma que quem tem que servir é a Thaís. Ela não entende homem servindo mulher, ela entende mulher servindo homem. São várias gerações das mulheres servindo os homens. Aí a mulher tem que tomar conta do irmão, aí toma conta do pai, depois toma conta do marido. Cuida mesmo, como se fosse cuidadora. A dinâmica é completamente diferente daí do Brasil, por exemplo. Mesmo nas casas mais rígidas, assim, nos pensamentos mais tradicionais, das casas tradicionais daí, nossa, dá uma chinelada em vocês, não tem nada a ver. A missão da mulher turca é sempre cuidar dos membros masculinos. É do irmão, como eu falei, é do pai, é do sogro. Então, eu perdi o que eu estava falando aqui. Ah tá, ela não gostou, a sogra, sabe? Ela não gostou de ver o Mustafa servindo a Thaís. Também tem um pouquinho de ciúme nisso aí, né, gente? Claro, nessa cultura coisa nenhuma não. Tem ciúme da velha também, mas não só isso, coisa e tal. E a cada dia que passa, continua a Thaís, eu me vejo mais apaixonada, mais entregue. Falávamos muito sobre ter filhos. Eu sempre desejei ser mãe. Não para criar um laço eterno com ele, nem para tentar retê-lo de alguma forma. Era um desejo genuíno e antigo, e o dele também. Depois de muitas conversas, eu decidi tirar o Implanon e deixar que acontecesse no tempo certo, no tempo de Deus. Dani, eu tirei o Implanon numa terça-feira. No domingo ele voltou para os Estados Unidos. E no mês seguinte, o positivo veio. Menina! No início de outubro eu fui para Nova York. Foi quando ele me pediu em casamento. Depois te envio o vídeo. Já vi o vídeo. Não, sabe o que é o mais bonitinho?
Ninguém tá tentando ser chique e abobiçado, sabe? Brega chique, classe média, brega chique, cafonérrimo. Ela tem dinheiro, ele também. Você não vê. Você vê estampado nos olhos, não é isso não. Não tem forçação de barra. É tão bonitinho. Eu pedi, né, Thaís? Eu pedi pra mostrar, Thaís. Não, Dani, mostra não. Eu vou no canal. Pra eles entenderem o que eu falo de vocês dois. Porque é o único casamento que eu quero ir. Do canal inteiro. Aí, Estátua da Liberdade ao fundo. Aí tem o rio. E eu acho que ele desce no joelho. Ela não esperava, pelo jeito. E tem que ver a felicidade, a carinha dela e dele. É tão bonitinho esses dois. Eles são bonitinhos demais, assim. Eu pedi pra mostrar, né, Thaís? Eu não precisava ficar falando aqui. Mas eu entendo também, tá, minha linda? Eu entendo você, claro. Tem que ver que bonitinho. Eu estava em êxtase, parecia que não era real. Sabe quando em meio ao caos vem aquela brisa de paz que abraça o peito? Foi isso. Um alívio profundo. Uma das dores mais intensas que eu já senti foi de saber que a gente não podia se amar livremente por causa de uma cultura que não fazia sentido. A gente se ama. A gente só quer viver nossa história em paz, sem ferir ninguém. E a verdade, e eu querendo chorar. E a verdade é que nem a nós mesmos ferimos. Pelo contrário, temos um amor leve, profundo, cheio de respeito, parceria, admiração. É isso que eu vejo nas fotos, agora ela explicou direito. Eles parecem serem dois bobos, assim, sabe? Tipo Catoco mesmo. Ele tem um jeitinho assim, tal, ela também. Eles são cheios de gracinha, sabe? O negócio aqui é estranho porque eles são lindos. Eles são lindos, mas bobões. Então eu acho aquela junção maravilhosa. Não dá, né, Thaís? Explicar foto? Vai explicar foto. Vai explicar energia de foto, não tem como. Só quando vocês virem os dois mesmo e quando ela me liberar e as fotos, né, pra eu passar pra vocês. Mashallah, mashallah. Kurk bin querer mashallah. Então, o amor, ela explica, dos dois é leve, profundo, cheio de respeito. Esses dois nunca brigaram por causa deles mesmos, né, da tal da toalha na cama, isso aqui. Nada, os dois não brigam, não. O negócio é a mulher, a sogra. E então veio meu maior amor. Quando eu vi o resultado positivo, eu não sabia como reagir. Eu tremia, eu chorava e sorria ao mesmo tempo. Uma avalanche de sentimentos tomou conta de mim. Estava imensamente feliz, mas também tomada pelo medo do que poderia acontecer. Eu contei para ele, é claro, ele ficou muito feliz e decidimos guardar a notícia só para nós até completar 3 meses. Mesmo porque, né, Thaís, você teve aquela situação lá atrás, né, aquela perda. Fiz bem. Minha mãe acabou descobrindo um pouco antes e ela ficou radiante. Ela é sem dúvidas a melhor avó do mundo. Não sei como ele contou para a mãe dele. Ele me protege de tudo que ela possa dizer. E honestamente, eu também não pergunto. Eu não quero saber. Durante o caso da Vitória, eu já estava grávida. Foi um processo muito duro para ela e que me ensinou muito também. Olha que interessante. Nossa Senhora. Ela foi acompanhando então o caso da Vitória enquanto ela estava grávida do Joaquim. A Vitória sendo despedida pelo Mustafa, né? Pela Yasmin, a Turca Shields. E ela engrenando com o Mustafa dela aqui, ao mesmo tempo, né? Paralelamente as duas histórias, uma recomeçando e uma terminando. Vamos lá. Antes eu passava 1 mês nos Estados Unidos, hoje eu não fico mais que 10 dias. Mas tá aí, você não tá mudando pra lá em agosto, minha criança? Tô te vendo muito hesitante, né, e tal. Você tá mudando, né? Então, vamos nos casar e eventualmente eu vou me mudar pra lá. Mas muita coisa pode acontecer até esse momento chegar. Olha aqui. Não estou dizendo que eu pretendo terminar meu relacionamento, longe disso. Mas em outras vezes também achei que nada acabaria. E acabou. Aprendi a me proteger. A aceitar que por mais que doa, talvez não seja para ser hoje. Hoje eu estou mais forte, um pouco mais dura diante de tudo. E repetindo, isso não significa que não estamos felizes e nos amando como nunca. Só significa que eu aprendi com as outras vezes. E espero sempre o pior vindo daquela mulher. E hoje, se acontecer dela fazer alguma coisa, eu pensarei sempre no melhor para o meu filho. Mas a verdade é que estamos vivendo o nosso melhor momento, com nossa família. E com muita felicidade. Passei boa parte da minha gestação em alerta, sempre com medo de que algo desse errado. Não comia ou bebia nada que tivesse sido preparado por ela.
Quando ela nos visitava, oferecia chás, comidinhas boas para o bebê, mas eu recusava, ou dava um jeito de não comer. Via o semblante dela endurecer, mas ela nunca disse nada. O nascimento do Joaquim foi o dia mais feliz da minha vida. Aí me senti completa. Com meu bebê arco-íris nos braços e o homem que eu sempre sonhei como pai dos meus filhos ao meu lado. E foi ali que eu me apaixonei por ele, mais uma vez, vendo-o assumir o papel de pai, algo que ele tanto temia, mas exerce o papel com uma entrega comovente. Me apaixono a cada gesto, a cada banho que ele dá, cada mamadeira, cada colherzinha de comida. Ele coloca Joaquim para dormir, acorda de madrugada, cuida com uma doçura que me comove. Quando a mãe dele soube do nascimento do Joaquim, me ligou pedindo autorização para visitá-lo e para trazer alguns presentes. Gente, quem te viu, quem te vê, hein? Olha, vamos lá. Antes mesmo que eu respondesse, ele disse que não, que Joaquim ainda não tinha tomado as vacinas, que só depois de 2 meses seria mais seguro. Ele disse não, não é isso? Ele. Isso, tá aí a chave aqui, ó. Mesmo assim, eu disse a ele que eu gostaria que ela viesse. Esse é o jogo. É assim. Então vai acertar. Thaís, isso vai acertar. Se ele continuar colocando as barreiras e ele ditando o tom, ele e você afrouxando pra cá, você cedendo, essa é a combinação perfeita. Isso é o encaixe perfeito. E não te colocar pra bater, né? Como fizeram comigo e fazem com todas, entenderam? Isso aqui, aí sim, vamos lá. Sabe por que, Dani, que eu deixei ela vir? Porque você é uma menina inteligente. Claro, é ele que vai falar o não. Preste atenção, Thaís. Você me pediu conselho? Não, vou dar, vou. Se ele começar a afrouxar, infelizmente o prognóstico não é bom, tá? Você sabe que eu falo direto mesmo e saúde a todos. Entendeu? Você tem que colocar ele em xeque o tempo inteiro. Da sua maneira. Pelo que eu entendi aqui, você tá sabendo conduzir isso com o Mustafa. É ele que tem que pôr barreiras, porque, gente, a mãe dele, nada para essa mulher, sabe? Nada para. Então, tem que partir dele aquelas muralhas todas pra Thaís dar de boazinha aqui atrás. Falou, não, vem sim, a senhora pode vir, porque eu deixei. Porque senão ela pega esse menino e fala que é dela. Que foi o que fizeram comigo, né? Que eu que não deixei, aí eu separei e dei conta do recado aqui sozinha, e eu e Deus. Tá bom, beleza? E olha que aqui na Turquia, isso é outra história. Entendeu, dona Thaisinha? Não deixa ele afrouxar, não. Ele ser duro 1 vez, 2 ou 3, não. É pro resto da vida isso, porque ela vai... É igual uma fuinha, ela vai achar ali pra entrar. E aí ele vai começar a ficar ressentido com você. Mas, puxa vida, mamãe tá só querendo aquela mesma balela de antes. Aí tá você se debatendo com a velha, menino jogado chorando para um lado, tá você com velha e Mustafa já... Ele vai sempre proteger a mãe. Tá? Por mais que ele te ame, ele vai começar a ficar ressentido com você. Esse amor, uma hora, ele desgasta, ele acaba. Porque é uma zona de guerra total. E ela não vai ter consciência disso. Na cabeça dela tá fazendo o papel dela e se você quiser que você vaze. Que ela cuida do neto, ela cria o neto dela mesma e daí... Sabe, a cabeça dela já tem tudo arranjado. Não tem lei não, na cabeça dela não. Percebe? E não tem lei que proíba ela de ver neto nenhum não. Você tá entendendo o problema aqui? Gente, não vou nem começar. Thaís, tá certo que eu gostei. Ele disse não, mas eu disse sim. Porque minha mãe esteve comigo todos os momentos e eu não abriria mão disso. Mas eu sabia que se impedíssemos a presença da mãe dele, isso deixaria marcas. Então aceitei, mas com os mesmos limites que impus à minha mãe. E com todos os cuidados, perfeito. Ela não podia acordar o bebê, só podia pegá-lo no colo com a minha autorização, nada de palpites não solicitados, uso de máscara obrigatório, se tivesse qualquer sintoma, gripe, resfriado que fosse, não poderia pegá-lo. Minha mãe, inclusive, ficou gripada quando ele tinha apenas 2 semanas e ficou afastada até melhorar, claro. Ela ficou pouco tempo, mas para minha surpresa, respeitou todas as regras. Hoje vejo nela uma avó carinhosa, afetuosa, completamente apaixonada pelo Joaquim. Quando eu estou lá, ela marca horário para vê-lo e pergunta se pode levá-lo ao parque. Compartilha a localização enquanto está com ele.
Até os palpites vêm com respeito. Abre aspas, posso dar uma sugestão? Nossa. Você não acha que tá frio pra ele? Ela sempre vai achar que tá frio pra ele, Thaís. O pezinho dele tá geladinho, posso colocar uma meia? Gente, quem não faz parte do nosso mundo aqui, não tá entendendo nada, fala, que conversa ruim isso aqui. Elas pegam o menino, você nem sabe onde tá. Você veste o bebê de manhã, né? Deu um banhozinho e vestiu. Aí você vai cuidar da casa. Você volta, o menino tá parecendo um burrito. Ele tá assim, já mudou as roupas que você colocou, você faz a papinha, ela vai e joga no lixo. E você tá vendo ela na cozinha. O que a senhora tá fazendo? Eu tô fazendo a comida do Joaquim. Por quê? A comida dele aqui, gente. Por quê? Não, isso é veneno. Você vai dar isso aí pra ele? Isso é veneno. Deixa ela pegar ele e já dar comida pra ele. Ela é a mãe dele. Capaz. Ela é a mãe dele. Do menino. Da Thaís. Capaz, tá? O fato dela tá toda cheia de dedinhos com o Thaís aqui foi uma sentada bonita que o Mustafa deu. Eu ainda tô querendo saber o que aconteceu aqui. Eu não vou ficar falando nada não. Deixa pra lá, tá? Deus é mais também, então. No mais, os desafios normais da convivência entre culturas diferentes. Não importa se está fazendo 30 graus. Para ela, o Joaquim sempre está com frio. Ô Thaís, ela não levou aquele tricô grosso, não? De lã grossa? Com aquelas fitinhas aqui. Com certeza, né? Você vai falar que sim. Tenho certeza. Elas adoram, elas tecem, né? Um tricô com uma linha muito grossa. Menino, um calor. E daí? Eles morrem de medo de corrente de ar, janela aberta para eles e a morte, fica tudo enfurnado, suando, parece uma incubadora, parece uma sauna mesmo. A casa da minha sogra é assim mesmo. A última vez que eu estive lá, eu lembrei que eu comecei a suar, eu já de ex-nora, eu fui, né, quando eu vou lá dar um oi para ela às vezes, eu lembro da vida passada. É uma suadeira que você fica na casa deles, porque não abre janela e tal, é isso mesmo. Por exemplo, não tomam gelo, né? Aqui eles não fazem gelo. Gelo é praticamente um pecado. Tudo é na temperatura ambiente, o que no Brasil nós chamamos de quente. Refrigerante quente, água quente, suco quente, é tudo quente. Eles tomam tudo quente. Interessantíssimo. Um exemplo, em pleno calor do Brasil, o pai e a avó querem que o Joaquim esteja sempre coberto da cabeça aos pés. Mas eu não vou cozinhar meu filho, né? KKKKK. Você entende bem essa situação. Sim. Até assisti um podcast seu falando sobre isso. Foi no Vênus, né? Que eu acho que eu falei. Mas eu preciso dizer, minha sogra tem me surpreendido. Ela não impõe, apenas sugere, sempre com educação. Não sei o que eles conversaram e resolveram entre si, não quero saber, mas deu certo e tá sendo leve. E eu também tenho cedido em algumas coisas. Não dá para esperar que ela mude se eu não fizer a minha parte também. Resumindo, Dani, hoje ela parece outra mulher. Não sei se essa mudança vai durar, mas eu tô tentando aproveitar enquanto dura. E quem sabe, assim como nós, ela também esteja vivendo um recomeço. Acho que é isso. Se tiver alguma dúvida sobre alguma parte, é só me perguntar, tá bom? Um beijo, minha linda. Beijo pra você, Thaís. Eu sei que você acha brega, mas teve chá revelação. Eu vou te mandar o vídeo também. Eu vi o vídeo. Acho brega, Thaís? Acho. Consegui achar o seu brega? Não. Porque você é minha queridinha. Minha filha. Então, fazer o que... eu vou rodar ele aqui. Vou bem rodar ele aqui pra descrever pra vocês. Gente, e ela grávida, parecendo ela é modelo. Cadê a gravidez? Nossa, um vestido branco, ele de uma bermuda meio caque, ele com uma camisa branca crispy. Passada, quem que passou essa camisa dele, minha filha? Que é isso? Ela chora, aparentada toda lá, a família dela, olha, a felicidade. Essa é sua mãe? Ela deve ser sua mãe. Essa aqui é sua mãe, ó. Tenho certeza que essa é sua mãe. Olha como eles estão abraçando ela. Tipo assim, ô filha, nossa, essa sua menina, viu? Ela faz a gente sofrer. Cortando o bolo aqui. Deixa eu ver o vídeo do pedido de casamento. Não tem estátua da liberdade, coisa nenhuma não, maluca. Ou tem? A gente tem a ponte lá e tem o rio, né?
em Nova York. Ai, gente, para. Você não deixou mostrar pra eles, né, Thaís? Ah, não, eles são lindos demais. Pô, tia, libera, sabe, tia? Deixa os dois, pelo amor de Deus. Nossa. Uma inocência que a gente não vê muito por aí mais. A gente vê tudo tão fabricado, tudo tão perfeitinho, tudo tão... Eles são dois bobões lindos. Nossa. Tomara que essa tia libera. Thaís, pelo amor de Deus. Ah, deixa, vamos lá. Então, vamos entregar os convites em junho, eu vou para os Estados Unidos, depois eu vou para a Turquia. Ainda não sabemos quem vem. Por mim, na verdade, só vinha a irmã e os sobrinhos. A irmã dele me disse para eu não ficar de muito papo com o pessoal na Turquia, porque eles não gostam de mim. Bem, na verdade eu não me importo, nem um pouco. Eu me caso dia tal de agosto e eu deixo marcado com você o vídeo sem tarja dia 23. Ela tá marcando o vídeo já, gente, dia 23 de agosto. Ô, minha linda, não fica marcando tanto assim também não, porque, né, a gente sabe que depois do casamento você não tem lua de mel, não. Calma. Eu sei que você vai vir, você me deu sua palavra, você vai vir, a gente marca, faça a lua de mel, faça o que você tem que fazer aí você vem, tá? Calma, tá tranquilo. Eu quero fazer tudo certinho para no futuro não ter arrependimento, mas eu estou louca para aparecer também, mas já tá pertinho. Eu mostro as fotos lá do começo, as fotos do casamento, tudo mais que você quiser, eu prometo, porque eu fui atrás dela, falei, Thaís, deixa eu mostrar as suas fotos nesse update. Ela, Dani, não, eu vou dia 23 de agosto, até marcou aqui comigo, coitada. Não, eu entendi, tudo bem, tá? Pessoal, é isso. Nós temos então um update maravilhoso, né? A Thaís e Mustafa, olha, eu vou falar com vocês, não mudou nada, porque esses dois se gostam da mesma maneira, é a mesma sintonia, é a mesma coisa linda de sempre. Esses dois não têm problemas. Mas, fakat. Ai, que vontade de falar em turco, mas não vou falar. Nós temos aí uma figura muito dominante, que é a da sogra turca, né? Assim, como a sogra árabe também. Então. Inclusive a sogra judia, né, gente? As sogras do Oriente Médio não são fáceis. Então é isso aí. Vamos torcer pela Thaís, colocar a Thaís em nossas orações, emanar energias positivas para esse casal, para o anjo de guarda dessa velha, pelo amor de Deus, gente. Para ela dar um tempo mesmo, né? Ela não tá fazendo tipozinho aí, e assim que a menina se mudar para lá com o bebê, ela começar a virar no giraia de novo, né? Vai nesse jogo seu aí, Thaís, vai nessa cartilha sua que tá dando certo, né? E eu espero o melhor para vocês três e que essa família dure para sempre. Amém. E para vocês, minha turma do Gagarejo, vejo vocês nos comentários, como sempre, dando um alô para Thaís, votos de felicidade e aguardando, né, a visita dela no canal. E esperar que não haja nenhum update. Mas assim a gente espera, né? Só de felicidade, um segundo filho e coisas. Só de felicidade, que não existam updates mais, porque foram 5. Oh, my dear Lord, né? Vamos lá. Thaís, o mundo é seu. Parabéns. Parabéns por ter esse amor na sua vida, né? Quem de nós aqui pode falar que teve um amor como o seu? Então é isso, meus queridos. Foi o update da Thaís. Vejo vocês nos comentários como sempre. No mais gerais, até o próximo Tia da Agonia. Se Deus quiser, não até o próximo, Thaís. Até o próximo Tia da Agonia. Vamos lá? Um beijo. Tchau.